Você foi mãe muito nova, né? Você engravidou com 17 anos. Acidentalmente ou... Acidentalmente. Acidentalmente. E aí você casou? Não. Não nunca casou? Casei. Você nunca Você casou? nunca casou? Nunca casei, nunca morei junto, nunca nada. Vixe. Caraca, eu não sabia. Não, mas fique sabendo, nunca casei. Então, tá vendo? Porque às Que vezes louco, velho. você não casou. Não casei, nunca fui casada. Só casei com meu marido. Entendi. Que beleza. Vinícius. Que honra, hein, Vinicão? Vinícius. Aí sim, hein? E aí, pô, eu queria falar um pouco da sua filha. Porque uma criança, né, velho? Linda, né? Eu que fiz. Hã? Eu que fiz. É a sua cara. Que bom, é. Linda, Não tem sua como, cara. não tem como, é. Falar Sua que não, cara. é. Sua Não cara. tem jeito. Mas, cara, como é que era essa coisa da mãe solteira, que é uma coisa que acontece muito, né? E dá muito problema, né? Assim, se você pegar aí nos noticiários, nas pessoas, essa coisa de essa gravidez jovem, em que a pessoa não tem estrutura para ser mãe ou pai, enfim, e vira uma briga insana. Quantos anos ele tinha, Carol? Se eu não me engano, ele tem 7 anos, 7 ou 8 anos a mais você. que eu. Tá, É uma coisa assim. tá, só pra entender. Entendi. Não lembro E direito. assim, como é que foi quando você recebeu a notícia que estava grávida? Foi um susto? Eu tava no colégio ainda. Tava no colégio. Tava terminando o colégio. Ela nasceu em abril e eu descobri que tava grávida, sei lá, no... Janeiro, fevereiro, março, abril. Lá pra agosto, por aí. Aham. E aí, a dona Rosa, eu vi ela falando sobre, né? Pô, vem Manetinho junto com o teu irmão, acho, mano. Meu irmão engravidou. Aí, maravilhoso, né? Filho do meu filho, tudo lindo e tal. Aham. Meu irmão também já namorava. E aí... Também não era casado. Não era casado. Tá. E aí veio eu, né? Pelo menos ele deu uma amenizada no BO. Porque... Mas assim, foi um susto pra todo mundo, Claro, óbvio. Tenho 17 anos, Novinha. por mais que eu tenha uma família estruturada e tudo mais, não era casada, não era nada, não tinha uma estrutura familiar pra ser mãe. Eu tinha uma estrutura de filha. Sim, perfeito. E de repente de filha pra ser mãe. Foi um susto na minha família. Minha mãe ficou, sim, óbvio que ficou extremamente abalada, mas não é opcional, né? Não. É coisa de Deus, Não. né? Que a gente fala. O né? apoio que eles tinham que me dar foi o apoio que eles me deram. 100%, é. Minha mãe- A minha esposa também foi com 19 e também foi assim, do nada. Entendeu? 2 anos a mais, mas. Não foi planejado. né? Não foi uma coisa. Foi, putz, tô grávida, então Tô vambora. Sim. Entendeu? Foi meio assim. Vambora. Mas E o ela me deu todo documentário apoio e eu diz- morava com ela, né? Eu morava com a minha mãe. Continuei morando com a minha mãe Aham. até eu casar. Continuei morando com a minha mãe. Eu nunca saí de casa pra morar com ele ou ter Tá. uma vida com ele. Mas lá no documentário fala que vocês se separaram depois de 11 meses. Não. A Que gente ela tinha namorava. 11 meses, A desculpa. gente namorava, Tá. a gente se separou, né? É assim, Vocês não terminou. ficaram mais junto. A gente terminou quando ela tinha 11 meses. Tá, entendi. E aí, depois disso, foi a vida de mãe solteira. Difícil. Ou. Então, o apoio da família ajuda bem, né? Então, Porra. eu vou te falar que o fato de eu morar com a minha mãe e eu ter o apoio dos meus pais, então assim, quando eu saía pra trabalhar, a minha mãe tinha uma funcionária em casa, então se a minha mãe precisasse de algum suporte também, quando eu saísse pra trabalhar Aham. e tudo mais, ela ficava lá, né? Então isso facilita muito. Sim, pra caramba. Facilitou, nossa, a minha vida Eu infinitamente. Ter a estrutura da minha família, morar lá com a minha mãe, ter com quem contar o apoio pra quando eu precisar sair, era Porra. bem diferente. E tua filha, como é que ela era uma criança assim, como? Com você, ela reclamava do pai ou não? Era uma tranquila relação? Como é que era? Putz, eu não posso ser hipócrita e dizer algo que realmente não era. Não aconteceu. Né? Não acontecia, ela não reclamava, ela gostava de ir. Óbvio que no começo, aquela ligação que eu tinha muito forte com ela, o fato dela morar comigo, sabe aquela situação, você vai, e aí a criança vai chorando um pouco, mas também tá na outra esquina, ela já não tá mais chorando. Uhum. É igual quando você deixa os primeiros dias na escola. Uhum. A criança Sim, vai dá um chorar, nervoso, entendeu? Eu acho que é esse mesmo sentimento que ela tinha. Só que depois ela foi crescendo, aí ele também, sei lá, se ele casou, qual foi o tipo da relação dele. Teve Aí, 2 filhos Teve também. 2 filhos, ela amava Falou os isso no irmãos. documentário, que ela Ela adorava amava os é. irmãos. Inclusive, olha, eu não sei nem te precisar a data, porque eu sou um pouco ruim com as datas. Uhum. Ele, o filho mais velho deles, esteve na minha casa.
ficou com a gente. Ficou lá eu, ela e ele, Uhum. na casa da minha mãe. A gente pediu pizza. Então, assim, eles tinham uma relação amorosa Ótimo, maravilhosa. porra, legal. Então, eu como mãe, eu não sou daquela que eu acho que a criança não tem que conviver, ou por mais que eu não tenha uma boa relação, nunca fui. Por mais que eu não tivesse uma boa relação, ela não tem que ir. Uhum. Porque o meu problema, se eu tenho um problema de relacionamento com o pai ou com quem quer que seja, o problema não é da minha filha, o problema é meu. Quem tem que se... Sim. ela tem um pai, ela tem que saber que ela tem um pai, ela tem uma outra família, e assim eu achava que ela tinha que seguir. E era assim que ela seguia. E ela ia com o pai de 15 em 15? De como 15 é? em De 15 15 em dias. 15. É. Tá. E era tranquilo ou era... Porque às vezes eu vejo alguns relacionamentos que a coisa é meio complicada, né? De dar cano, ou da mulher também às vezes, e vice-versa, né? Já foi tranquilo, Aí já foi tumultuado, já foi de todos De os tudo que é jeitos. jeito. De tudo que é Mas jeito. nunca teve litígio. Né? Não. Nunca teve litígio, sempre num acordo entre vocês mesmo. Eu acionei ele na justiça, Teve. mas por conta de pagamento de Mas pensão, pensão, que você essas fala no coisas. documentário. Entendi. Acho que não sou nem eu que falo, não é acho que você. é outra pessoa. que Alguém fala. falou que você teve que Que é acionar ele uma pra- coisa pensão. altamente recorrente, né? Sim. Sempre é um problema. Eu acho que a sociedade, ela não. É um negócio que é um. Eu acho que é um bloqueio. Eu acho que, assim, é aquela visão. A guarda do filho é da mãe. Uhum. E a mãe, por diversos motivos de separação, de problema com o pai, faz essa alienação parental. Uhum. O filho não vai com você, se você não pagar pensão, o filho não vai com você. Se você não fizer o acordo, o filho não vai com você. Conhecemos assim- bem. E assim, eu acho que isso vira uma bola de neve, porque são dois adultos brigando por um motivo que eu acho que, no fim das contas, ninguém nem sabe pelo qual ele é. Com uma criança no meio, que vai ficar extremamente traumatizada, extremamente abalada. Porque por Com mais que você certeza. ache que você tá blindando o seu filho de alguma coisa, você não tá blindando ele de nada. Com certeza. Aí fica um filho traumatizado, pais traumatizados, uma sociedade traumatizada, e vira essa bola de neve, que é o que eu não concordo. Eu acho que Uhum. hoje muitas mulheres fazem esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Existem os pais merdas, se é que eu posso falar assim. Com toda Merdas. Pai Existem bosta. os pais com toda merdas. Que não, são certeza. que não deveriam ser nem denominados de pai. pra início Exato, de que a conversa. mãe Certeza. realmente tem essa necessidade? Tem essa necessidade. Quando ela se vê no perigo, eu acho que ela realmente tem essa necessidade. Que Não na tenha época eu dúvida. recebia muitas mensagens: meu Deus, eu tô passando por essa situação, porque o pai do meu filho arrumou uma outra mulher, e essa mulher não aceita o meu filho. Então eu acho que as pessoas acabam entrando em outros relacionamentos doentios, porque eu sou da seguinte opinião: se você não tá preparado pra ter um relacionamento do qual a pessoa tem um filho, não entra nele. Tá cheio de gente solteira, tá Você falou cheio de gente bem disponível agora. aí. Também acho. Você não precisa entrar num relacionamento Não é que vai ser obrigado. tóxico. Você não é obrigado, Você vai é acabar com a verdade. vida de uma outra família, que é o que, infelizmente, acabou acontecendo no meu caso. Uhum. Você vai acabar com a vida de uma outra... Cara, você não tá afim, você não gosta da criança, não gosta de criança, não gosta do filho da... Cara, larga dela. Larga Tá a cheio mão. de gente solteira aí, querendo arrumar alguém. Eu acho que você tá Acho que não certíssima, cara. tem esse tipo de necessidade. E é esse tipo de coisa que me incomoda hoje em ver noticiário. Uhum. Que às vezes muitas informações estavam ali, a pessoa não conseguiu pegar, ou a justiça também é um pouco falha, do tipo, tem tanta denúncia, você não tirou a criança daquela... Tem tantos pais querendo pegar umas crianças que são maltratadas pela mãe, pelo padrasto, sei Uhum, lá. uhum. Que é um problema, né? Que é outro problema, Padrasto porque é um problemaço. que a criança tá ali sofrendo com a mãe, a mãe não Madrasto e faz padrasto, nada. né? A pessoa entra numa bolha, sei lá, que coisa que É que acontece assim, com a pessoa. a não neurose sei. é enorme, porque se você parar pra pensar, aí você separa. Você não tem, a criança tem 2 núcleos. Certo. Sim. Aí tem uma outra pessoa que às vezes é compulsiva e louca na pessoa, e se tem um filho, aí a pessoa começa a maltratar. E, gente, isso aí irrita no conto da Disney, né? Madrasta, figura, monstruosa. Padrasto, Então, tem... Mas né? existem os bons, óbvio que Pra existem. caramba, é. Existem uns surtados aí, sei lá. Sei lá. Não, sim, mas é um problema. Então, assim, quando... Eu sempre falo aqui no Tica, quando a pessoa fala em se separar, eu falo, gente, as pessoas estão se separando também muito facilmente, sem pensar na consequência do que é uma estrutura familiar, Exato. né? Às O vezes conceito estrutura familiar tá bem abalado, eu acho. não é? Eu acho.